E se, tipo, a própria gramática hebraica e grega escondesse uma espécie de bomba relógio lógica, Nossa, essa é uma premissa forte. né, sabe? E se uma simples conjugação verbal, tipo um verbo no tempo futuro dentro de um texto milenar, provasse estruturalmente que houve um período lá na eternidade profunda em que Deus simplesmente não era pai? Olha, é uma ideia que desestabiliza imediatamente séculos de dogmas cristalizados. Porque, assim, quando a gente para analisar a gramática fria, a zona de conforto da tradição desmorona. Exatamente. E é por isso que a nossa imersão de hoje tem uma missão estritamente analítica. A gente vai mapear a arquitetura de um documento teológico muito denso, fascinante e, sério, extremamente metódico. Uhum. Escrito pelo irmão Marcelo Oliveira, certo? Isso. O estudo carrega o título Triofania Divina Unipessoal Tridimensional. E o que me deixa mais impressionada é a economia de base, sabe? Como assim? Economia de base. É que toda a gigantesca tese sobre a natureza do universo, sobre o fluxo do tempo e a mecânica do próprio divino é construída a partir de uma dissecação cirúrgica de apenas 4 versos. Ah, sim. Os 4 primeiros versículos do Evangelho de João. Exato. João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Que são, possivelmente, os versículos mais exauridos por debates na história da filosofia cristã, né? E veja bem, o método do autor aqui é o que realmente captura atenção. Aham. A exigência dele não é por um salto de fé cega diante de um mistério insondável. O texto usa a conjugação verbal, a semântica do grego koiné e a lógica temporal pura e dura para montar um raciocínio que, tipo, rompe com quase tudo o que se assume na teologia de prateleira. Sim, rompe muito. Mas, antes da gente mergulhar nessas engrenagens, vale aquele nosso aviso de navegação de sempre para quem acompanha a gente. Claro, sempre importante. O objetivo dessa análise não é endossar doutrinas, nem arbitrar quem está com a razão teológica ou levantar bandeiras religiosas. O nosso exercício aqui é puramente dissecar a engenharia lógica do material original. Perfeito. É entender como o autor desmonta e remonta o cosmos usando a sintaxe. E, bom, para entender quem opera nesses versículos de João, a lógica dita que precisamos primeiro compreender quando e como o próprio palco foi montado. Tá. O texto de João começa com aquele famoso "no princípio era o verbo", mas a tese faz uma separação drástica logo no primeiro parágrafo. Uma separação bem cirúrgica. Isso, argumentando que esse princípio não tem absolutamente nada a ver com o princípio do livro de Gênesis. E essa é a fundação de todo o edifício lógico que virá a seguir. Porque pensa comigo, a mente ocidental moderna, quando lê a palavra princípio, automaticamente visualiza o relógio cósmico dando o primeiro tic-tac. Pensa na matéria, no Big Bang, né? Exato. A criação do espaço-tempo físico. Mas a exegese proposta aponta que João, no original grego, não está narrando o início da matéria. Ele está descrevendo um estado de eternidade pura. Certo. O termo grego empregado ali é arche. E arche não é apenas um ponto zero num cronômetro, sabe? Ele carrega o peso de origem, causa primordial, o líder de uma série infinita. Então, não é o momento em que a linha do tempo começa a ser desenhada, mas seria tipo a própria origem da tinta e do papel. Nossa, uma excelente forma de visualizar. É bem por aí. E a engenharia por trás dessa ideia conecta esse arche ao conceito de kairos. Kairos, o tempo de Deus. Isso. Na filosofia do tempo, cronos é o tempo humano, fracionado, contável, implacável, que vai do passado para o futuro. Já o kairos é o tempo divino, a qualidade do momento eterno. Tipo uma visão de cima. Mais ou menos. Para ilustrar melhor, se o Cronos é o personagem de um livro vivendo a história, página por página, sem saber o final, o Kairos é o autor que segura o livro inteiro aberto nas mãos. Ele enxerga o primeiro e último capítulo simultaneamente. Uau! Isso muda a perspectiva toda. Muda sim. E a tese argumenta que a preposição grega em, que geralmente é traduzida como no, em no princípio, deveria ser lida com o sentido de por ou primeiramente. Pera, então a leitura técnica muda de um marco temporal para uma condição absoluta? Exatamente.
Ficaria, por princípio, existia a palavra. Puxa vida, o que nos erra diretamente a identidade dessa palavra, né? O famigerado verbo ou logos. A análise histórica contida no documento lembra que a escolha dessa palavra específica não foi um acidente poético. De jeito nenhum. Havia um cálculo cultural gigante ali. Afinal, João estava escrevendo em Éfeso, que era um verdadeiro liquidificador cultural da antiguidade. Sem dúvida alguma, foi uma manobra de unificação conceitual brilhante da parte dele. Veja bem, para a mente judaica, a palavra de Deus era a força motriz invisível do universo. Era a ação pura, o poder que executa as coisas. Aham. Já para a mente grega helenizada, o Logos representava a razão suprema, sabe? O princípio organizador que impede que o cosmos entre em colapso e retorne ao caos. Então a tese destaca que o texto bíblico meio que funde a ação indomável judaica com a lógica estrutural grega em uma única entidade pré-existente. Perfeito, uma jogada magistral de comunicação. E é nesse ponto que a mecânica apresentada se torna fascinante para mim. Porque o documento explora as implicações físicas do que significa falar para uma entidade que existe, tipo, antes da própria física. Esse argumento da física é genial. Né? Pensa na nossa comunicação humana. Nós somos prisioneiros da nossa biologia. Para eu emitir uma palavra agora, eu preciso contrair meu diafragma, puxar oxigênio para os pulmões. Forçar esse ar pela traqueia. Exato, fazer as cordas vocais de tecido vibrarem e ainda torcer para que existam moléculas de ar ao redor para que a onda sonora viaje até um tímpano que vai receber o som. É um processo mecânico super complexo. E totalmente dependente da matéria. Mas a premissa lógica inegável que o autor aponta é que o falar do divino não pode depender de cordas vocais ou de oxigênio. Claro que não. Porque ele próprio inventaria o oxigênio ons depois. Exato, exato. O documento utiliza essa dedução para provar que o verbo original não era uma onda acústica viajando no vácuo. Uhum. Baseando-se em referências como o livro de Isaías, do capítulo 55, a análise argumenta que a palavra de Deus era a energia realizadora do próprio espírito. Não requeria meio de propagação físico, porque não era um som. Era apuração. Isso, era a intenção divina se convertendo em realidade por pura potência. Só que o autor não para na física, ele usa a gramática para pavimentar o caminho para a primeira grande detonação teológica do estudo. A questão do artigo definido. Sim, o texto original em grego diz em logos, o artigo definido. E o peso exegético desse o muda totalmente as regras do jogo. Muda, e muda muito. Porque, gramaticalmente falando, o artigo definido carrega uma função de exclusividade absoluta. O verbo, a palavra. A implicação que o autor extrai disso é estrita. Naquele cenário primordial da eternidade, existia única e exclusivamente esse espírito, essa intenção criadora e absolutamente mais nada. Nada de matéria. Nem matéria, nem anjos, nem hierarquias celestiais. E é justamente essa exclusividade que pavimenta a fundação para a ruptura frontal que o documento propõe em relação à doutrina tradicional. E que ruptura! Sério, vamos fazer uma pausa rápida aqui para a gente sentir o peso disso, porque, a tradição inteira do cristianismo ocidental e oriental defende a coeternidade. Que é a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem juntos desde antes do tempo existir. Isso. Mas o texto do irmão Marcelo afirma, sem meias palavras, que nos versos iniciais de João, o termo verbo não se refere a Cristo. É uma afirmação pesada. Muito pesada. Dizer que o Filho não existia no princípio soa como um flerte direto com heresias primitivas que, já causaram guerras literais na antiguidade. Como é que essa tese não colapsa sob o peso da ortodoxia? Ela não colapsa por um motivo simples. Ela se recusa a sair do rigor da linha do tempo textual. Como assim? O argumento confronta a visão trinitariana não usando uma filosofia externa qualquer, mas com o sequenciamento bíblico interno. O autor aponta que, lendo estritamente os versos de 1 a 5 do Evangelho de João, não há menção a Cristo como uma entidade separada. Certo. O verbo primordial, a essência única e solitária, era o próprio Espírito Santo.
Então, dentro dessa arquitetura metódica que ele monta, Cristo não estava lá. A segunda pessoa da Trindade não existia. Olha o detalhe. O texto não diz que ele não existia. Diz que ele não existia como filho. Ah, entendi. A distinção conceitual aqui é crucial. A essência divina única, o espírito solitário, estava lá sim. O argumento postula que Cristo existia na eternidade, claro, mas na condição e identidade de Pai, ou melhor, da fonte única, e não como um filho gerado ou uma pessoa paralela. Tá, então a figura específica do filho surge depois. Sim, só passa a existir cronologicamente a partir do momento da encarnação física. E isso o Evangelho de João só introduz lá na frente no versículo 14, com aquele trecho famoso, e o Verbo se fez carne. Então a inovação do autor é sugerir que a distinção entre pai e filho não é uma divisão de consciências coeternas. Exato. Ele propõe que é uma distinção progressiva de dimensões e de corpos habitados pelo exato mesmo Espírito. Mas espera aí. O nível de exigência para provar uma coisa dessas precisa ser altíssimo. Se o argumento central é que o filho não é coeterno, como a tese se blinda? Usando os próprios textos. Mas que evidência gramatical ele recruta das escrituras para provar que essa filiação teve uma data de início? É aqui que a meticulosidade do texto brilha. Ele cruza a exegese do Antigo Testamento com a do Novo. O autor encora a defesa dele no livro de Hebreus, capítulo 1, onde o escritor bíblico cita o Salmo 2 para comprovar a autoridade de Cristo. Tá, e o que diz o versículo? O versículo diz, aspas, "Tu és meu filho, hoje te gerei." O foco da análise recai totalmente sobre esse marcador temporal, a palavra hoje. Claro, faz todo sentido. Se um ser que habita o Kairos, totalmente fora do tempo, utiliza a palavra hoje, ele está meio que cravando um pino no calendário. Exatamente. Ele está admitindo que houve um ontem ontológico no qual aquele evento, a geração do filho, ainda não tinha ocorrido. Perfeitamente deduzido. Mas quer ver? O verdadeiro checkmate gramatical do estudo vem na sequência. Lá vem. Uma análise do segundo livro de Samuel, capítulo 7. É uma profecia messiânica, onde o próprio Deus declara, aspas, "Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho." Serei. O tempo verbal. O futuro, serei e será. A matemática linguística aí é incontestável, concorda? Totalmente. Se a essência eterna precisa usar o tempo futuro para dizer que será pai, é porque no milésimo de segundo em que aquela profecia foi ditada no Antigo Testamento, a condição de pai ainda não era uma realidade. O verbo ainda não havia se materializado na história humana. A força desse verbo no futuro realmente desarticula a premissa de um relacionamento paterno que sempre existiu num passado infinito. Desarticula completamente. Isso nos joga num abismo filosófico que, francamente, eu considero a parte mais provocativa dessa tese. A constatação lógica de que houve uma vasta extensão da eternidade em que Deus não operava como pai. É um golpe direto na semântica teológica. E o autor sustenta isso lembrando a gente de uma regra básica da linguagem que muitas vezes a gente esquece quando discute o divino. Que é a regra de que pai não é um nome próprio. Exato. Pai é um adjetivo descritivo, é um estado de relacionamento, né? Pensa bem, eu posso ser um ser humano completo por 30 anos, mas o título pai ou mãe permanece inativo, inexistente para mim, até o instante exato em que um filho passa a existir. Lógica pura. Se não há prole, o adjetivo não tem lastro na realidade. E esse é o pivô lógico que ele usa para explicar o quando. Se, lá na Gênese da eternidade, havia apenas o espírito singular, fechado na sua própria infinitude, o título de pai era logicamente inaplicável. Faz sentido. E para solucionar isso e mostrar quando a mudança ocorreu, o estudo mapeia a cronologia exata das expansões dimensionais criadas pela origem de tudo. E como se desdobra essa sequência de renderização cósmica, digamos assim? O texto descreve uma ordem muito rigorosa. Antes da nossa existência material, da Terra e do universo físico, o Espírito Eterno criou uma primeira dimensão, a dimensão metafísica. O reino espiritual. Isso. O reino puro, que é o domínio habitado pelas hostes celestiais, os anjos. O documento até os classifica como
filhos espirituais metafísicos. Entendi. E apenas num segundo estágio, numa era totalmente subsequente, é que surge a dimensão física, que é o universo carnal que a gente conhece, moldado para abrigar a humanidade. Então, aplicando aquela regra gramatical do adjetivo, o instante exato em que a essência singular assume o título de pai, ocorre simultaneamente a criação desses seres angelicais na dimensão metafísica. Exatamente aí. O primeiro filho gerou o primeiro pai. Mas isso levanta um paradoxo formidável para mim, porque o próprio Evangelho de João, lá no capítulo 4, assegura que Deus é espírito, invisível, onipresente, totalmente sem limites físicos. Se essa entidade puramente abstrata acabou de criar seres com limites, mesmo que sejam limites metafísicos, como é que ocorre a interação? Como algo infinito que não reflete luz e não ocupa um espaço desenhado diz olá para os anjos que acabou de criar? Ele apenas vibra na mente deles? É uma ótima pergunta. E a solução delineada pelo autor para esse paradoxo é o conceito de unificação composta. Unificação composta. Isso. Para não fulminar as criaturas dele com o peso da infinitude invisível e para estabelecer um canal de comunicação que eles pudessem compreender, o Espírito Infinito projetou para si mesmo um container. Um container. Tipo um corpo. Um corpo espiritual. Uma estrutura que habita as leis dessa nova dimensão metafísica que ele acabou de criar. Na teologia clássica existem lampejos disso, que são chamados de Shekinah, a glória manifesta. Ah, Shekinah. Já ouvi falar. Pois é o momento em que o absoluto escolhe vestir uma roupagem dimensional limitante de forma totalmente voluntária. E a partir desse evento ocorre a composição. A essência imaterial original habitando agora um invólucro metafísico, que os anjos podem enxergar e reverenciar. Nossa! E essa ideia de um invólucro metafísico nos atira direto na linha de frente do argumento mais radical de todo o documento, na minha opinião. Qual seria? O embate com a academia tradicional. Porque a tradição teológica acadêmica passou os últimos milênios construindo trincheiras muito seguras para evitar exatamente essa ideia de que Deus possui qualquer tipo de corpo ou forma. O estudo meio que declara guerra frontal à blindagem da antropomorfologia. Ah, sim, com certeza. A teologia sistêmica usa o termo antropomorfologia quase como um escudo de proteção mesmo. É um dispositivo de segurança acadêmico, né? Quando o texto antigo diz lá que o sopro das narinas de Deus abriu o mar ou que os olhos do Senhor percorrem a terra, o instinto moderno é recuar na hora. Calma, isso é só figura de linguagem. Exato! Os caras dizem, a mente humana antiga não sabia lidar com a abstração total, então atribuiu a anatomia humana ao indescritível. Os acadêmicos fogem da implicação de um Deus com morfologia real, porque isso parece diminuir a grandeza dele. Mas a análise do irmão Marcelo expõe uma certa fragilidade ética e lógica nesse escudo acadêmico. E o argumento dele é de uma lucidez implacável. O que ele diz sobre isso? O texto usa o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, onde a própria entidade divina toma a palavra e declara em primeira pessoa, aspas, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração. Tá, e a implicação literal disso? A premissa estrutural do autor é que, se o texto afirma literalmente a existência de órgãos sensoriais manifestos, e nós, olhando de fora, classificamos isso como mera poesia adaptativa, a gente está essencialmente transformando o texto em ficção. Nossa. E, por extensão, caracterizando a declaração do próprio Deus como uma inverdade. Exatamente. E como o livro de Hebreus decreta categoricamente que é impossível que Deus minta, a matemática lógica não deixa saída. Nenhuma saída. O estudo empurra o raciocínio para sua consequência mais crua. As descrições anatômicas ao longo das escrituras não são metáforas lenitivas, elas são laudos literais. Deve existir, de fato, uma forma manifesta. Sim, uma arquitetura corpórea com olhos e ouvidos dimensionais operando no reino celestial.
E o brilhantismo desse argumento é mostrar que essa literalidade não anula a onipresença ou a invisibilidade da essência original, né? Ela apenas comprova a tese central da adaptabilidade. Perfeito. O corpo manifestado não é a totalidade de Deus, entende? É a interface de comunicação. Olha, se você me permite propor uma analogia mais moderna aqui. Por favor. Fugindo daquele velho clichê da água que vira gelo ou vapor, sabe? O que o estudo descreve soa incrivelmente parecido com a lógica de renderização de um software. Como assim? Explica para quem está ouvindo. O usuário em si existe fora da tela, na sua realidade pura. Certo, o espírito invisível. Isso. Mas quando ele entra em uma interface de texto simples, ele se manifesta como um cursor invisível digitando linhas de código. É pura intenção. Esse é o ato 1. Aí, quando ele entra em um ambiente gráfico complexo, tipo um metaverso, ele precisa carregar um avatar em 3D para poder interagir com as outras entidades que estão logadas naquele servidor. Que seria o corpo metafísico gerado para a dimensão dos anjos. Exato. Ato 2. Uma analogia excelente porque ela preserva totalmente a singularidade do usuário enquanto altera apenas a interface de contato. E ela acomoda perfeitamente o terceiro ato dessa progressão traçada pelo autor. O terceiro ato, físico. Sim, porque após a falha catastrófica da humanidade física, o sistema material precisa de intervenção direta. E o que o usuário faz? Ele faz o download de um avatar físico, de carne e osso. O verbo se faz carne humana no ventre biológico para conseguir caminhar nas coordenadas de latitude e longitude do nosso plano material. E a jornada contínua, porque após o término da missão física e o evento da ressurreição, esse mesmo corpo físico, esse avatar humano, ele passa por um upgrade existencial. Ah, a glorificação. Exato. O estudo detalha que ele é glorificado, transmutando-se novamente para uma frequência metafísica imperecível, que agora reside no topo da hierarquia cósmica, à destra do Pai. É a síntese magistral que dá nome a toda a tese original do autor, a doutrina da triofania divina unipessoal tridimensional. 3 manifestações distintas. Puramente espiritual, corpo metafísico e corpo físico. 3 dimensões habitadas de forma decrescente para efetuar o resgate da criação, mas firmemente amarrada pelo pilar de ser unipessoal. Isso é o mais importante de frisar. Do início ao fim, nunca foram 3 consciências diferentes dividindo um conselho celestial lá no alto, mas uma única, incessante e singular pessoa operando a maquinaria das realidades de acordo com a exigência do terreno. Ao desafiar a fuga para aquelas metáforas super seguras da tradição e optando pelo caminho bem mais tortuoso da leitura gramatical crua, o irmão Marcelo Oliveira paradoxalmente constrói uma das cosmologias mais complexas que a gente já analisou aqui. E espacialmente muito sofisticadas, né? Demais. A substituição do modelo de coeternidade estática por um modelo de evolução dimensional fluida transforma completamente o peso das escrituras para quem as lê. Sem dúvida alguma. É uma engenharia de ideias que reverbera na nossa mente muito tempo depois que a leitura do texto acaba. E sabe, contemplando esse esforço absurdo do infinito... De criar avatares e tudo mais. Sim, a criação de avatares metafísicos e de vestimentas de carne meramente para que cérebros limitados e baseados em carbono como os nossos pudessem processar a voz deles sem simplesmente desintegrar... É um pensamento que dá vertigem. E me ocorre uma última provocação que deriva diretamente do que a gente discutiu hoje. Qual seria o salto lógico dessa vez? Se a lógica exige que a essência ilimitada sofra constantes compressões dimensionais, tipo assumindo limites físicos, vocabulários temporais e até conjugações verbais no futuro, apenas para que a gente possa enxergá-la e compreendê-la? Certo. Ponta minúscula do iceberg da interface gráfica. Nossa. Será que mesmo abraçando a literalidade mais extrema dessa manifestação física, a nossa capacidade de absorção continua nos mantendo confinados na superfície mais rasa daquele código-fonte original? Se a tradução é a única ponte possível entre o finito e infinito, talvez o mistério real nem tenha começado a ser compreendido pela gente.
Olha, é o tipo de reflexão que desdobra o horizonte. Exigir que a totalidade do logos caiba perfeitamente na nossa dimensão é ignorar a vastidão do próprio conceito de arque que vimos no começo. Uma excelente nota para a gente pausar a nossa exploração de hoje. Fica aqui o nosso profundo reconhecimento ao esforço intelectual e à engenhosidade analítica presente na obra estudada. Com certeza um material riquíssimo. E acompanhe essas nossas imersões em águas tão profundas. Continuem questionando os limites das dimensões, busquem sempre a essência por trás das palavras e nos encontramos na próxima análise crítica. Um grande abraço a todos,